Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a classe de palavras conjunção. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Então vamos à matéria? Conjunções são as palavras invariáveis que ligam duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração, estabelecendo relações de coordenação ou subordinação. Classificam-se em conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Conjunções coordenativas são as conjunções que ligam duas orações com sentido completo e independentes, ou seja, não dependem da outra para fazer sentido. Temos 5 conjunções coordenativas. Temos as conjunções coordenativas aditivas. Passam uma ideia de adição, soma. Principais conjunções: e, nem, também, bem como, não só, mas também. Exemplo: eu vou ao cinema e Arthur vai comigo. Conjunções coordenativas adversativas. Passa uma ideia de adversidade, oposição. Principais conjunções: mas, porém, não obstante, todavia, contudo, apesar disso, entretanto. Exemplo: não estudou muito, porém tirou uma nota boa. Conjunções coordenativas alternativas. Passa uma ideia de alternância, exclusão, escolha. Principais conjunções: ou, ora, ora, seja, quer, já. Exemplo: ou você dança ou canta. Conjunções coordenativas conclusivas. Passa a ideia de conclusão, término. Principais conjunções: logo, portanto, o pois depois de verbo, por isso, assim, por conseguinte, por consequência. Exemplo: seu currículo é bom, por isso arrumará um emprego rápido. Conjunções coordenativas explicativas. Passa uma ideia de explicação. Porque, pois, antes do verbo. Que, porquanto, isto é, como, ou seja, na verdade, a saber. Exemplo: não fui ao baile porque não tinha convite. Conjunções subordinativas. São as conjunções que ligam duas orações com sentido incompleto e dependentes, ou seja, dependem da outra para fazer sentido. Temos 10 conjunções subordinativas. Podem ser integrantes ou adverbiais. Conjunções subordinativas integrantes. Quando insere uma oração substantiva que atua com sujeito, predicativo, etc., e completa o sentido da oração principal. Principais conjunções: que e se. Exemplo: tomara que meu filho não se atrase. Conjunções subordinativas adverbiais causais. Quando insere uma oração que mostra a causa do que aconteceu na oração principal. Principais conjunções: porque, visto que, porquanto, na medida em que, como, desde que, uma vez que, já que, pois que. Exemplo: você vai passar porque estudou muito. Conjunções subordinativas adverbiais comparativas. Quando insere uma oração que mostra uma comparação entre a oração subordinada com o fato da oração principal. Principais conjunções: como, mais do que, assim como, tão quanto, tal, tanto como, tanto quanto, bem como, qual. Exemplo: esse menino está tão sujo como um porco. Conjunções subordinativas adverbiais condicionais. Quando insere uma oração que mostra uma condição para realizar ou não o fato da oração principal. Principais conjunções: se, a menos que, caso, desde, contando que, contanto que, desde que, salvo se, exceto se, sem que, a não ser que, uma vez que. Exemplo: se fizer sol, vou à praia. Conjunções subordinativas adverbiais consecutivas.
quando insere uma oração que mostra a consequência ou efeito do ocorrido na oração principal. Principais conjunções: que, de forma de, tanto que, de tal forma que, de sorte que, sem que, de modo que, de maneira que, tão que, tal que, tamanho que. Exemplo: falei tanto que fiquei rouco. Conjunções subordinativas adverbiais conformativas. Quando insere uma oração que mostra um acordo ou conformidade com o que ocorreu na oração principal. Principais conjunções: conforme, de acordo com, segundo, como, consoante. Exemplo: segundo o jornal, amanhã haverá greve de ônibus. Conjunções subordinativas adverbiais concessivas. Quando insere uma oração que mostra uma concessão ou permissão do que ocorre na oração principal. Principais conjunções: embora, ainda que, por pouco que, quando, conquanto, ainda que, por melhor que, mesmo que, se bem que, posto que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, por mais que, por menos que, por pior que, nem que, não obstante, em que pese, por muito que. Exemplo: consegui o papel, embora não tenha ensaiado muito. Conjunções subordinativas adverbiais temporais, quando inserem uma oração que mostra uma circunstância de tempo sobre o que ocorre na oração principal. Principais conjunções: quando, enquanto, agora que, antes que, desde que, até que, logo que, assim que, depois que, sempre que, tanto que, apenas. Exemplo: desde que ganhou na loteria, Pedro só viaja. Conjunções subordinativas adverbiais finais, quando inserem uma oração que mostra uma finalidade, fim ou objetivo do ocorrido na oração principal. Principais conjunções: para que, a fim de que e que. Exemplo: trabalhei muito para que possa me aposentar cedo. Conjunções subordinativas adverbiais proporcionais, quando insere uma oração que mostra uma proporção ao ocorrido na oração principal. Principais conjunções: à proporção que, ao passo que, à medida que, quanto mais, mais, quanto menos, menos. Exemplo: o jogo fica mais difícil à medida que aumenta a chuva. Bom, o vídeo chega por aqui, eu espero que você tenha gostado e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar para ajudar o canal a crescer e continuar a colocar conteúdos cada vez melhores. Abraços e até o próximo vídeo.